Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje falaremos sobre o protocolo de rede FTP. Para quem não conhece, o FTP ele é um protocolo utilizado na rede para transferência de arquivo. Então, o FTP vem de File Transfer Protocol. Então, é o protocolo de transferência de arquivos. É um dos protocolos com o intuito de fazer a transferência de arquivos. A sua utilização é bem comum, onde se é preciso fazer a atualização de sites ou disponibilização de arquivos para clientes ou funcionários de uma infraestrutura. É possível fazer então a utilização deste protocolo. A utilização do FTP ela é considerada cliente-servidor, né? Ou seja, ela é uma aplicação que fica à escuta, né, no servidor, né? O servidor fica escutando uma porta, tá? Essa porta é a porta TCP/21. Então nós vamos utilizar o protocolo TCP porta 21, que é o protocolo de transferência de arquivos. Sem mais delongas, eu vou fazer o processo de instalação de um servidor de FTP no Debian e vou mostrar como fazer a conexão por um cliente de FTP, tanto no Windows quanto no Linux. Primeira coisa que se tem a fazer, então, é fazer o processo de instalação no servidor. Então, eu tenho agora um servidor Debian instalado, tá? Eu vou mostrar aqui com o ifconfig o endereçamento IP dele. Então, eu tenho o endereço 192.168.200.114. Esse endereço IP, lembrando, né, que é um endereço de rede interno. Então esse servidor ele é um servidor na minha rede interna. Depois eu vou mostrar como que eu poderia fazer que esse servidor ficasse disponível para fora da minha rede, ou seja, para a internet. Mas não é o caso agora. O caso agora é mostrar então apenas a instalação da ferramenta propriamente dita. Existem diversos servidores de FTP. Um bem conhecido é o ProFTP. O ProFTP é um servidor de FTP em cima de software livre, né? Baseado em software livre. A sua instalação ela é por meio do apt-get para quem utiliza as distribuições baseadas no Debian, né? Como o Debian, o Ubuntu ou alguma outra vertente da distribuição Debian. Então apt-get install e ProFTP, que é o nome do nosso programa. Só que como nós vamos utilizar o servidor, então nós temos que utilizar o D no final de daemon. Então é ProFTP D. Então ele vai requisitar então a instalação de alguns pacotes. Olhem que ele está solicitando a instalação de alguns pacotes de super server, né? O ProFTP doc, ProFTP mode, LDAP e várias dependências para fazer o servidor funcionar. Então aqui ele pergunta se eu quero realmente instalar, eu aperto S e aperto Enter então para confirmar a instalação. Nota que é um pacote relativamente pequeno de instalar e aqui ele já dá uma telinha solicitando se eu quero fazer a instalação do modo autônomo ou a partir do initd, tá? Então o que seria isso? Então o ProFTP-D pode ser executado como um serviço a partir do initd ou como um servidor autônomo. Cada escolha tem seus próprios benefícios. Com apenas algumas conexões FTP por dia, provavelmente o melhor é executar o ProFTP a partir do initd para economizar recursos. Por outro lado, com alto tráfego, o ProFTP deveria executar como um servidor autônomo para evitar a criação de um novo processo para cada conexão de entrada. Então aqui essa execução tanto como a partir do initd ou autônomo vai depender de cada infraestrutura. Então aqui eu aconselho vocês a avaliarem a situação. Se for um uso esporádico do servidor de FTP, seria interessante usar então o initd. Mas se for um uso constante, esse servidor vai ser acessado por muitas pessoas, vai ser acessado através da internet, então eu aconselho autônomo. Nesse caso aqui eu vou colocar autônomo e vou apertar Enter. Pronto, feita a instalação então do servidor ProFTP.
O servidor do ProFTP, ele na verdade ele é um daemon, né? Ele é um serviço, né? Então o que ele faz? Ele apenas fica escutando a porta 21 e quando chegar conexões nessa porta, ele vai verificar se tem permissão, né? Se existe um usuário cadastrado para esse FTP, ou se ele é um usuário anônimo, e se tem permissão para que possa ser feito então o estabelecimento da conexão com o servidor de FTP. Como estamos falando em FTP, se eu vou disponibilizar arquivos ou se eu vou receber arquivos, eu tenho então que determinar um local para armazenar esses arquivos. Então eu posso utilizar um storage, posso utilizar ponto de montagem em outro servidor, ou posso fazer localmente, né, o armazenamento local nesse mesmo servidor. Isso vai ter uma pequena variação para cada infraestrutura que for ser colocado. Então nesse caso aqui, eu vou imaginar que esse servidor aqui era um servidor para uma equipe de desenvolvimento lá de um site ou alguma coisa assim. Então vamos supor que eu tenha dentro do meu var www, deixa eu dar um ls aqui, ó, eu tenho as pastas HTML e João, que foi utilizado naquele vídeo de instalação de um servidor web, lembram? Então eu vou utilizar o mesmo servidor, porém com o propósito também de armazenar um servidor de FTP, né? Nada mais conveniente do que ter no servidor web um servidor FTP para o pessoal que vai desenvolver poder armazenar os seus arquivos lá dentro. Então, dentro do www eu vou criar a pasta chamada FTP. Então eu vou criar com mkdir a pasta FTP. Então, dentro desta pasta, deixa eu dar um ls-lh, ó, eu tenho ali FTP. O dono é root e o grupo também é root. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um chmod 777 e o nome da pasta, tá? FTP, um ls-lh. Então agora eu estou dando permissão de leitura, escrita e execução em toda a pasta FTP. Pode ser que seja necessário restringir o acesso ao FTP. Se você tiver problema de segurança e está pensando em montar um servidor um pouco mais seguro, então de repente já é possível fazer a restrição do FTP através do chmod. Então poderia se dar lá um chmod 755, né, ou 750 para evitar que as pessoas possam executar ou até mesmo remover arquivos de lá. Mas como vai ser uma pasta que vai ser compartilhada através do FTP e o FTP vai ter uma autenticação, não é qualquer pessoa que vai poder executar nada lá dentro daquela pasta. Mas é possível ainda assim que exista algum tipo de vulnerabilidade no FTP e a pessoa lá pode descobrir que tem a permissão 777 e se aproveitar de alguma vulnerabilidade para fazer algum tipo de ataque ao seu servidor. Então aqui eu saliento que, como é um servidor de teste, não tem problema de eu dar o chmod 777. Lembrando, chmod 777 apenas para testes, né? Em produção, verifique realmente a necessidade de dar um chmod 777, tá, gente? Então alertem-se mesmo nisso daí. Já temos então a nossa pasta, tá? Então agora nós temos que fazer a configuração do nosso servidor de FTP. Então eu entrar lá dentro do etc ProFTPD, vou dar um ls. Notem que eu tenho uns arquivos. Entre deles eu tenho o ProFTPD, tá? Eu vou dar um nano aqui para mostrar. Ele é um arquivo de configuração um pouco extenso. É possível ainda utilizar esse modelo aqui de referência, tá? Mas eu vou mostrar, como de costume, né? Eu mostro criação de um arquivo em branco. Eu vou fazer assim, ó, eu vou mostrar aqui como fazer então a criação de um arquivo de configuração novo. Então, por questões de segurança, eu vou fazer uma cópia, eu vou mover o conteúdo do ProFTP para proftb.ori, né? Ali, ó, proftpd.conf.ori. Se eu der um ls agora aqui dentro, notem que eu tenho agora somente o proftpd.conf.ori. Eu vou editar novamente o .conf. Ele vai estar em branco, porque ele não existe, só vai existir se eu salvar esse arquivo. Então, a primeira linha do arquivo de configuração que eu aconselho a colocar é server name.
server name. Aqui vai ser o nome do nosso servidor. Então vamos colocar entre aspas duplas e vamos colocar servidor FTP web. Vamos botar assim, ó. Só que é um nome, eu poderia colocar qualquer outro nome. Então, após colocar essa primeira linha, eu vou colocar o tipo de servidor. Então aqui, atenção para o tipo de servidor que nós vamos utilizar. Então nós vamos colocar server type. Se for o baseado em initd, vamos botar initd. Se for baseado então em autônomo, seria então standalone, tá? Que é nosso caso, standalone. Agora vamos botar assim, ó, default, né? Ou seja, padrão server on. Esse aqui vai ser o servidor padrão. Próxima linha, nós vamos definir a porta que vai ser utilizada. Então, port igual a 21. Aqui eu poderia utilizar, opa, aqui o P é maiúsculo, port 21. Aqui eu poderia utilizar outra porta. Em alguns casos eu poderia utilizar 2121. Posso botar a porta que eu quiser aqui. Só que o servidor não vai ficar na porta padrão. De repente pode ser útil em algum caso trocar a porta, mas pode ser que não seja interessante utilizar a porta fora do padrão, né? Porque depois lá na configuração do cliente tu vai ter que dizer qual é a porta, né? Imagina acessar a página do Facebook e depois lá do endereço, por exemplo, né, de ter que digitar 8080 ou 3030, né? Ou a porta que o administrador resolver colocar lá o servidor. Então o servidor de FTP também, o padrão dele é na porta 21. Eu posso utilizar outras portas, mas eu corro o risco da minha aplicação não funcionar como deveria funcionar por padrão. Então, porta 21, a próxima linha eu vou definir o mask 022. Então aqui ele está dando então a permissão de leitura e escrita, mas ele não está dando permissão de execução. Então ninguém pode executar nada de dentro do FTP, apenas fazer a transferência, né? Ou copiar para o FTP ou copiar do FTP para outro local. Na próxima linha aqui, então, eu vou botar o parâmetro max instances. Aqui eu posso definir um padrão de 30, 40, sei lá, quantas instâncias eu posso simultaneamente deixar ativo. Eu vou botar aqui, vamos supor 20, tá? 20 instâncias simultâneas, tá? Ou seja, eu posso ter 20 usuários conectados simultaneamente. Então agora aqui eu vou colocar os usuários, user, né? O parâmetro user, e aqui eu tenho que dizer qual é o usuário que vai ter acesso ao FTP. Por exemplo, eu vou botar aqui FTP desenv. Esse aqui vai ser o usuário do meu FTP. Qual é o grupo agora? Então aqui eu tenho que botar então group. O grupo vai ser o FTP desenv. Agora eu vou colocar o caminho onde os usuários autenticados vão poder armazenar esses dados, tá? Então aqui eu vou botar default root e eu vou colocar então aquele caminho que é o /var /www/ftp. Foi a pasta que foi criada, tá? Então esse aqui é o caminho, a minha pasta root do FTP, né? Ou seja, a minha raiz do FTP. Agora aqui eu vou criar então o meu directory /var /www/ftp. Aqui eu tenho que criar o meu directory. Próxima linha eu vou colocar então allow override on. Então agora eu vou colocar então apenas para ele fazer a limitação então da minha pasta FTP, tá? Então aqui eu vou colocar limit write, aqui allow all, ou seja, libera todo mundo para escrever, limit create allow all. Então aqui eu vou limitar, opa, aqui tá ficando errado. Então aqui eu tenho que criar e fechar /limit. Sabia que tava faltando alguma coisa. Deixa eu separar bem aqui para não causar confusão. Ó. Então abro um limite e depois que eu
coloco a política qual vai ser do limite, então libera para todo mundo, eu fecho o limite. Então aqui é a mesma coisa, aqui eu tenho que fechar o meu limite. Agora que eu vou criar o limit execute e allow all e vou fechar o meu limite. Feito isso, eu tenho que fechar também o meu directory, que foi que eu abri lá em cima, directory. Então aqui eu abro o directory e digo qual vai ser o meu diretório, e aqui eu coloco as políticas. Então nesse caso aqui eu estou criando a política de escrita, ó, então libera todo mundo, criação libera todo mundo e execução libera todo mundo. Como eu falei, nesse caso aqui eu estou liberando todo mundo para tudo, então tomem muito cuidado se forem fazer um FTP com mais segurança. Então no caso aqui eu poderia tirar então a permissão de execução, não deixar ninguém executar nada. Então qual seria aqui a política? Anyhow, né? Ou seja, ele vai negar para todo mundo a execução, tá? Então, após fazer essa configuração, esse arquivo de configuração aqui, ele poderia ter mais configurações, tá? Poderiam ter mais entradas aqui, mas esse aqui é um servidor de FTP bem básico, bem simples e bem rápido de ser instalado. Então, para sair e salvar, Ctrl X, sim, Enter para confirmar. Notem, se eu der um ls agora, eu tenho então o meu proftpd.conf e logo em seguida eu tenho o arquivo de configuração original, tá? Eu vou manter para, se precisar fazer algum tipo de consulta, a gente tem a disponibilidade dele ali. Próximo passo agora é reinicializar o serviço então do FTP. Então /etc initd.d e proftp restart. Ó, ele deu aqui um errinho, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que está saindo aqui no log. Ah, por que ele não startou ali, ó? Porque nós não criamos o usuário FTP desenv, tá? Então, o que nós temos que fazer? Add user FTP desenv. Vamos colocar uma senha de 1 a 6, é para teste, vamos confirmar os dados. Pronto, vamos ver agora se vai funcionar. Vamos ver qual foi o erro agora. Ó, limite na linha 27, ó. Então, na linha 27 está com problema. Ó, aqui ficou errado, não é overwrite, é overwrite. Então o erro que ele tava dando aqui, ó, porque aqui eu me passei, ó, eu escrevi limite, tá? E é limite. Os outros eu estava escrevendo correto. E também o erro eu coloquei a primeira letra em maiúsculo e o resto minúsculo. E é tudo maiúsculo. Então por isso que ele não estava subindo o servidor, tá? Então vamos salvar e vamos agora startar o servidor. Ó, notem que ele startou, ele simplesmente subiu o serviço, não avisou nada. Como é que eu sei que ele está funcionando? Então eu posso dar um netstat -an pipegrep para ser melhor a busca 21. Então notem que ele agora mostra que eu tenho a porta 21 no protocolo TCP6, tá? Que é IPv6, está sendo escutado, tá? Então agora que nós temos o nosso servidor FTP criado, o que nós vamos fazer agora é fazer um teste. Então eu deixei aqui uma máquina Windows, deixei aqui a página, até já vou mostrar aqui para vocês, ó. Nós temos aqui a página do FileZilla, né, o FileZilla, né, que mostra como fazer o download aqui, que tem a parte de download do FileZilla cliente, né, ou o servidor para Windows. Eu não aconselho muito a utilizar o servidor para Windows pelo FileZilla, né? Mas pode ser utilizado, né, para eventual aí, transferência de arquivo de modo rápido. Se não tiver nenhum Linux na infraestrutura, pode ser utilizado o download aqui do próprio site do FileZilla e fazer através de uma máquina Windows ser o servidor de FTP, tá? Mas no nosso caso nós vamos baixar o FileZilla Client, que é uma ferramenta pequena que vai estabelecer a conexão com o nosso servidor.
Essa ferramenta eu já deixei instalado aqui para não tomar muito tempo, mas o download dela é bem pequeno e a instalação é bem simples, então não requer um vídeo mostrando como instalar a ferramenta FileZilla. É aquela tecnologia Windows que é next, next, next e finish, está pronta a instalação, tá? Então, botão iniciar aqui, vamos abrir o FileZilla. Notem que ele abre uma janela como se fosse um Windows Explorer, né? Ou o navegador de pastas lá do Linux, né? Então aqui nós temos aqui, ó, host, nome de usuário, senha e a porta. Nessa parte aqui nós vamos especificar o nosso host, né? O nosso servidor, o nosso usuário, a senha e a porta, que é a porta 21. Então aqui nós vamos colocar sempre, ó, ftp e o endereço IP. Lembram lá do início do vídeo que eu mostrei o IP 192.168.200.114. Qual é o nome do usuário? ftp desenv. Qual é a senha? De 1 a 6. Qual é a porta? 21. E podemos fazer então estabelecer a conexão rápida. Ele está perguntando se quer lembrar a senha, pode lembrar, não tem problema, ok. Notem que ele já estabeleceu a conexão com o servidor. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Então aqui ele mostra conectando, ó, 192.168.214 e 2.21. Conexão estabelecida, esperando a mensagem de boas-vindas. Como nós não especificamos nenhuma mensagem, ele não exibiu nada. Ó, servidor sem segurança, não suporta FTP sobre TLS. Como eu falei lá no início do vídeo, é um servidor simples de FTP. Não foi implementado nenhum tipo de proteção a esse servidor. Então, provavelmente a gente vai tocar nesse assunto sobre um FTP mais seguro, mas o intuito desse vídeo inicial é apenas fazer a instalação do serviço, tá? Então, aqui ele mostra conectado e obtendo lista de pastas, né? O directory list of barra, né? Ou seja, a raiz está successful, ou seja, foi exibido com sucesso a estrutura de pasta. Notem que o barra, ó, eu não posso entrar no barra root do servidor, ó. Então eu botei ali barra root, apertei enter, ó, deu uma resposta 550, barra root, arquivo ou diretório não encontrado, ó, falha na obtenção da lista de pastas. E se eu botar aqui barra tmp, ó, barra tmp, arquivo ou diretório não encontrado. Por quê? Porque nós restringimos o acesso dentro da barra var, barra www, barra ftp. Então essa raiz aqui, na verdade, é a raiz desta pasta aqui, ó, tá? Da pasta ftp. Então por isso que ele aparece raiz ali, porque é a raiz da pasta ftp. Não quer dizer que esteja na raiz do servidor, e sim na raiz do FTP, que foi a pasta que foi criada. Então, como nós vamos ter certeza disso daí? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a transferência de um arquivo para cá. Vou criar um arquivo na área de trabalho mesmo do Windows, tá? Deixa eu minimizar tudo aqui. Vou criar um novo documento aqui de texto chamado test_ftp.txt. Vamos botar aqui o texto teste só, tá? Vamos salvar. Pronto, nós temos aqui um arquivo minúsculo, tá? O tamanho dele é 5 bytes e nós vamos transferir este arquivo para dentro do servidor. Então, se ele está na área de trabalho, ó, localizem aqui no FileZilla área de trabalho, e nós temos agora aqui o arquivo teste, né? test_ftp.txt, ó, ficou duas vezes .txt porque o Windows não está exibindo as extensões. Então vamos remover para não dar problema, ó. Então test_ftp.txt. Quando eu clicar e arrastar o mouse, ó, notem que eu consigo trafegar este arquivo até a pastinha aqui, ó, até esse lado aqui, tá? Aqui eu posso largar ele. Quando eu largar ele, ele vai fazer a transferência deste arquivo. Olha lá, ó. Ele fez uma cópia. Então, notem que aqui ele faz toda aquela conexão novamente, tá? E ó, iniciando o envio, ó, de C users, usuário, desktop, test_ftp.txt.
transferência do arquivo bem sucedida. Ó, transferência de 5 bytes em 1 segundo. Ó, então ele pede novamente a listagem dos arquivos. E aí ele faz então a listagem dizendo que foi concluído com sucesso, né? Foi exibido com sucesso. Então notem, por que ele dá essas mensagens aqui? Quando eu transferir, o processo aqui é fazer a transferência e é como se estivesse apertando um F5 nessa janela aqui. Ele está solicitando que seja exibido novamente os arquivos de barra, né? E aqui está o nosso arquivo, ó. Tá aqui, ele aqui. Se eu clicar 2 vezes, o que acontece? Ó, ele tenta trazer para a máquina local. Então querem ver um teste? Eu vou trocar aqui a pasta, vou ir lá no C, ó, vou trocar aqui, ó, direto para o C, tá? Tô no C aqui, ó, tá? Se eu clicar 2 vezes aqui, o arquivo ele vem para o lado oposto, né? Ele vem para o meu C. No caso aqui me deu falha, no caso porque eu não consigo escrever no C, tá? Pelo FTP. Vamos ver uma outra pasta aqui, users, vamos botar um usuário, documentos, tá? Aqui eu consigo, tá? E se eu clicar 2 vezes, ó, notem que automaticamente o arquivo veio parar dentro de Documents. Então, notem que eu consigo trazer um arquivo do servidor para o meu computador local, da mesma maneira que eu consigo enviar do meu computador para o servidor. Agora, lá no lado do servidor, onde foi parar este arquivo? Então, notem, vamos lá no servidor novamente. Notem que eu tenho a minha pasta var www e lá dentro eu tenho então o FTP. Ó, vou dar um ls. Notem que agora eu tenho dentro do meu servidor o arquivo test_ftp. Se eu der um ls-lh, ele vai me mostrar as propriedades deste arquivo, né? Então, notem que eu tenho a permissão rwrr e o usuário e o grupo que fez essa cópia chama-se ftpdesenv, tá? Porque foi o usuário que nós cadastramos no nosso servidor. Então, desta maneira, é possível fazer a transferência de arquivos via rede. De maneira simples, eu posso utilizar um cliente de FTP para fazer então a transferência de um arquivo para o servidor. Mas eu também posso utilizar de outra maneira. Tá? Então, olha só, se eu abrir no navegador aqui, deixa eu fechar aqui essa aba. Se eu abrir no navegador ftp o endereço IP do meu servidor .200.114, que é o IP, se eu apertar Enter, o que vai acontecer, tá? Eu poderia ainda botar assim, ó, porta 21, tá? Mas aqui não é necessário porque o navegador ele identifica aqui o protocolo FTP, então ele sabe que é na porta 21. Se fosse uma outra porta fora do padrão, aí sim, aí eu teria que botar o número da porta aqui, tá? Mas nesse caso, se eu apertar Enter aqui, ó, ele vai me solicitar um usuário e uma senha. Então, lembrando, este usuário e essa senha não são os mesmos usuários e senhas que nós criamos lá no HT-PASWD lá para colocar o HT Access, né? Este usuário e essa senha já é do FTP. Então é o usuário e senha que foi cadastrado no FTP. Então aqui é FTP desenv com a senha 123456. Notem que FTP desenv. Ó, agora sim. Errado eu sei. Então notem que agora ele mostra aqui o meu FTP. Então é claro que aqui nesse caso eu não consigo fazer a transferência de arquivo, mas eu consigo então fazer a visualização do arquivo. E o melhor, eu posso fazer o download, ó. Se eu clicar com o botão direito do mouse em cima, eu posso então fazer o download, ó. Salvar link como ou abrir, ó. Se eu clicar uma vez, ele vai então abrir este documento, né, esse TXT que eu tenho lá no servidor. Esta aqui é uma maneira também de fazer então a conexão com o servidor de FTP. Existe outra maneira também. Se eu vier no próprio Windows, ó, no próprio Windows, vou abrir até o meu computador aqui, ó. Se eu vier aqui no meu computador e digitar aqui ftp 192.168.200.114, ele então
ele vai me solicitar o usuário de FTP, que é FTP desenv, com a senha 123456 que eu criei, e eu posso então utilizar lá. Agora, aqui interessante, no Windows eu consigo trafegar arquivos para lá. Então, por exemplo, eu vou abrir outra janela aqui, vou ir na imagens e vou copiar essa imagem aqui. Então eu vou copiar e vou clicar aqui e colar. Ó, notem que ele trafegou para lá a imagem, tá? Ele não mostra ela aqui, mas se eu vier aqui no navegador e recarregar a página, ele agora tem a imagem ali, pinguins.jpg. E se eu clicar nela, ele vai abrir no navegador. E lá no servidor, aqui ó, no cliente, se eu atualizar aqui, ó, botão direito atualizar, ele vai mostrar ela lá, ó, com tamanho. E lá no servidor, se eu der um ls-lh, novamente eu vou visualizar este mesmo arquivo. Então dessa maneira é possível verificar que o servidor estando instalado e estando ativo, então eu posso utilizar tanto um client para fazer a conexão, né, um programa client para conectar no servidor, ou eu posso utilizar um navegador para fazer apenas os downloads ou a visualização do conteúdo, ou ainda eu posso utilizar o próprio sistema operacional para fazer então essa transferência também de arquivos para o servidor. Eu posso fazer tanto o download como o upload através da máquina Windows, né? E essa maneira também funciona em sistemas Microsoft, em sistemas Linux e sistemas Mac, né? O iOS, tá? O Android, tá? Dessa maneira também é possível utilizar em outros sistemas operacionais. O protocolo FTP, ele é um protocolo muito utilizado para quem está disponibilizando serviço na rede, né? Pode ser utilizado em sistemas de manutenção, por exemplo, para helpdesk. De repente, imagina, tu tem que andar com um pendrive pela rede. Antigamente, você andava com CDs pela rede, né? Hoje em dia, tu pode disponibilizar um servidor de FTP dentro da tua infraestrutura e dentro, né, do teu dia a dia. Na tua área de atuação, tu pode utilizar o servidor de FTP para fazer a disponibilização de arquivos, tá? Então é possível fazer este processo então para fazer manutenção, para fazer um acompanhamento lá com o pessoal que está desenvolvendo, enfim, a utilização do FTP é bem útil em qualquer estrutura de rede. Tá? Uma outra coisinha que, como eu comentei no vídeo, que eu posso fazer através de Linux, também eu posso fazer isso aí através de conexões por Shell no Linux também, tá? Eu comentei que eu poderia usar em Windows, Linux ou Mac, mas no Linux eu posso usar tanto um cliente, como eu mostrei agora o FileZilla, que eu acabo utilizando. Eu vou mostrar na minha máquina aqui só para encerrar o vídeo. Ó, eu utilizo na minha máquina aqui no meu computador, eu também utilizo o FileZilla no Linux, tá? Mas eu posso utilizar através de Shell também, tá? Então para conexão por Shell, eu posso utilizar. Então aqui eu vou digitar FTP, aqui Open, aqui o IP 192.168.200.114, aqui o usuário, então eu vou preencher com o usuário FTP desenv, a senha, e agora eu tenho aqui, se eu der um ls, eu vou ter aqui os arquivos que eu acabei de criar. Eu criei uma pasta chamada teste ali para enviar um arquivo lá para dentro. Então, se eu quiser pegar um arquivo, eu vou usar o get e o nome do arquivo, pinguins.jpg. Ó, então ele acabou de transferir para a minha pasta home, né, que é o usuário que acabou de abrir o FTP, tá? Então eu estou no usuário Diego Costa, ele trouxe para a home do Diego Costa o arquivo penguins.jpg. Se eu quiser colocar um arquivo lá, eu vou colocar put e ele vai me perguntar o local do arquivo. Aqui eu coloquei um arquivo chamado trabalho.txt na minha home. E aqui ele pergunta qual é o caminho da minha pasta lá. Então eu vou botar /teste /trabalho.txt. Ó, vamos ver se ele transferiu corretamente. Vamos abrir aqui o próprio Windows aqui, vai ser mais
interessante. Ó. Se eu abrir aqui a pasta teste, eu vou ter então um arquivo trabalho.txt. Então dessa maneira eu criei arquivo através do Windows e também do Linux através do Shell. Então eu acredito que o servidor de FTP ele é um servidor bem simples de ser instalado e configurado, né? Não requer muita técnica, só um pouco de cautela na hora de fazer as configurações, né? Sendo que nós não colocamos nenhum tipo de segurança, né, para fazer a instalação e nem a configuração do nosso servidor de FTP, apenas disponibilizamos o serviço na rede. Bom pessoal, eu acredito que o assunto é simples, tá? Mas é muito importante do projeto Root estar mostrando para vocês mais um serviço rodando na infraestrutura de vocês aí. Então, de repente, pode ter uma dúvida ou outra aí, mas acredito que esse vídeo ficou bem explicativo, tá? Quem quiser sugestionar algum tema, fique à vontade. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou ficando por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo. Agradeço a todos que têm mandado e-mail, críticas e sugestões. Tá? Eu peço a todos que, se quiserem leitura de e-mails, por favor, tem na descrição do vídeo aí o processo para fazer isso aí. Mande um e-mail ali contendo nome, idade, cidade, né, profissão de preferência, para que a gente possa criar um vínculo ali para saber o que a pessoa está querendo tirar de dúvida. E aí então o pessoal pode ficar bem à vontade, mesmo que não queira que seja lido os e-mails, então mande um e-mail com a sua crítica, sugestão ou dúvida, que a gente vai tentando ajudar na medida do possível. Nem sempre se tem tempo para fazer então a leitura de todos os e-mails, de todas as críticas, mas a gente tenta na medida do possível fazer essa leitura para todos, tá? Então, gente, um abraço e valeu!